comemoração ao aniversário de 64 anos de Brasília, convidamos os fotógrafos brasilienses Diego Bressani e Dalton Camargos para contarem a experiência de explorar a cidade através das câmeras analógicas. Nos caminhos de Brasília, os registros do plano piloto e do altiplano se entrelaçam, revelando aspectos da identidade e história da capital. O Foto BSB não seria possível sem o apoio do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Início da audiodescrição. Zuleika de Souza, Foto BSB. Mulher branca de cabelos grisalhos, curtos e ondulados. Usa óculos de armação redonda. Veste roupa vermelha. Está sentada num escritório com um armário de madeira ao fundo e no seu lado direito há prateleiras brancas, além de quadros e fotos e outros itens decorativos. Dalton Camargos, homem branco de cabelos esvoaçados, curtos e escuros. Usa óculos de armação redonda, camiseta vermelha. No fundo, almofadas e quadros em parede clara. Diego Bressani, homem jovem, de cabelos e barba escuros. Usa casaco preto por cima de camisa de gola clara. Ao fundo na imagem, uma parede de tábuas de madeira escura. Boa noite, gente. Esse programa, essa conversa especial sobre fotografia, Brasília, com dois fotógrafos que não são exatamente do fotojornalismo das redações, mas que têm uma trajetória na fotografia bem diferente pelo teatro. Os dois têm uma ligação muito forte com o teatro. O Dalton com iluminação e o Diego como direção de teatro. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa trajetória, como a fotografia veio para vocês, assim, como é que vocês chegaram na fotografia? Eu começo, né? Boa noite. Então, eu cheguei na fotografia junto com a iluminação e junto com o teatro, assim, quando eu começo a fazer teatro ali no início da década de 90, assim, 91, 92, eu começo a me relacionar assim com o teatro, a descobrir coisas que eu queria fazer dentro do teatro, assim, e eu já fotografava, assim, fotografava por minha conta, né? E aí, no início do teatro, que eu comecei a desenvolver esse meu trabalho de iluminação, a fotografia veio junto, assim, né? Luz, fotografia e tal. Então, eu, durante muito tempo, fotografei profissionalmente, assim, atendendo às demandas de foto de divulgação, foto para projetos e a maioria das coisas relacionadas mesmo ao teatro, assim, né? Da demanda do teatro. Então, a minha carreira na fotografia é basicamente dentro da foto de registro de teatro, da foto de registro de exposição e o que derivou disso, né? Eu fiz algumas outras coisas a partir disso, mas o que conduzia, assim, principalmente o meu trabalho de fotografia era a fotografia de cena. Eu, né, fui um iluminador também nesse lugar, tive uma carreira, quer dizer, tenho uma carreira ainda, né, mesmo que eventualmente, e paralelo a isso, um tempo depois, eu criei uma galeria de artes visuais que trabalha no campo das artes visuais, no campo da arte contemporânea, que aí eu tenho ali um papel mais de programador artístico dessa galeria, né, que aí a gente recebe trabalhos também de, enfim, do campo das artes visuais e de fotografia. Acho que é isso. Diego, conta pra gente. Pronto. Bom, oi, gente. Não estava bom. Eu comecei a fotografar até antes mesmo do teatro, mas essas eram minhas duas paixões assim na adolescência, o teatro e a fotografia. E acabei fazendo artes cênicas na universidade porque não tinha fotografia aqui em Brasília. E, enfim, tinha uma relação muito forte também com o teatro. E a figura importante assim para mim que linkava essas duas coisas quando comecei a fazer era o Dalton. Então, o Dalton foi uma referência e é ainda uma grande referência para mim,
que linkava essas minhas duas paixões, a fotografia e o teatro. Ele fazia um trabalho na época, eu lembro, com os irmãos Guimarães, enfim, que me influenciou muito, assim. E eu lembro que no lugar onde eu revelava as minhas imagens, que era no Bezerra, aqui, há muito tempo atrás, em 2001, tinha umas imagens dele ampliadas, então essa era uma referência para mim. E aí eu fui tentando entender onde era a fotografia e o teatro para mim, sabe? Hoje eles estão mais bem resolvidos assim no meu fazer, né? Assim, mas na época ainda estava muito confuso. Então, tanto que depois fui para a iluminação também, trabalhei com o Dalton um tempo, como assistente dele para fazer algumas iluminações de teatro, mas sempre nesse lugar, sabe? De trabalhar com a luz, de fotografar peças de teatro. Esse é o meu começo mesmo na fotografia. Depois que eu acho que eu dei uma saída do teatro e fui fazer mais retratos, que tem mais a ver com a direção teatral, né? Que é uma coisa que eu fui gostando e me interessando, e aí, consequentemente, hoje eu entendo porque o retrato foi um lugar também que eu acabei caindo na fotografia, que era justamente sobre essa relação com a outra pessoa, né? Que tem muito a ver com a direção de teatro, assim. Hoje, especificamente, acho que depois de alguns anos, eu estou tentando voltar para a paisagem, também influenciado pelo Dalton, porque o Dalton, enfim, tem feito alguns trabalhos ultimamente, assim, nos últimos anos, e esses trabalhos de paisagem têm me influenciado e eu estou gostando muito, porque na paisagem não tem muita gente, não tem que se relacionar muito com as pessoas. Então, eu estou curtindo muito acho que existe um certo cansaço aí depois de alguns anos de fotografia de retrato, né? Então, tenho a fotografia e fotografar a cidade, Brasília, né? Tem me feito muito bem, assim, né? Tanto para tentar me resolver com essa cidade problemática, assim, de alguma maneira, tentar entender a cidade, e também porque é um lugar de meditação, onde você está sozinho e sem ninguém te enchendo a paciência. É muito bom. Brasília é uma cidade muito fotografada, né? Então, e vocês dois têm dois caminhos muito diferentes dentro da fotografia de Brasília, que ninguém, assim, é um espaço de vocês, não tá, você nunca viu essas imagens assim, e essa escolha do analógico, né, traz um outro lugar nessas imagens, né? Que essa coisa do Dalton com altiplano, que é uma região que está assim, vai virar uma cidade em pouco tempo, né? Que essas imagens são um documento que daqui a 10 anos não vai existir, é uma cidade que não existe mais, né? Acho que tem essa questão também, né, que é política, que percorre assim um pouco a ideia de Brasília, assim, não dessa coisa dos sonhos de Brasília, mas como Brasília roriz, né? Como Brasília começou a ser esse lugar dessas pessoas, essa questão fundiária, essa questão da grilagem, né? Como várias pessoas começaram, né? O mercado imobiliário que influencia as decisões da Câmara Legislativa para benefício próprio, assim. Então acho que quem vive aqui em Brasília, assim, há pelo menos uns 20 anos, começou a ver Brasília sendo ocupada, assim, em volta de Brasília, esses condomínios. Isso, claro, não é pensar assim, as pessoas precisam morar, é preciso ter uma solução para isso, mas isso sempre teve muito ligado a uma questão política, assim, né? De aproveitamento, assim, pessoas se dando bem com isso, né? Essa é a questão, enfim, política desse negócio. Mas o altiplano também, para mim, é uma espécie de negação, porque assim, o altiplano ele é um ponto no mapa, assim, não é sobre o altiplano, né? O altiplano eu boto um ponto no mapa, vou para aquele lugar e resolvo, sei lá, fazer um trabalho. Eu acho hoje, olhando para essas imagens, que esse trabalho tem mais a ver comigo, com a minha memória, com as minhas questões assim sobre o mundo, do que necessariamente ser um documento assim sobre o altiplano, né? Cada vez que eu faço uma seleção, eu vou tirando as imagens mais amplas e que mostram um pouco essa coisa da ocupação, né? Tem isso, sei lá, a gente pensar como a paisagem, né, vai modificando, né? Cada vez eu vou, sei lá, tendo que não é só sobre isso, é também, né?
dessa questão política. Mas eu acho que também que eu busco, nesse lugar do altiplano, uma coisa que é o fato de eu não conseguir enxergar Brasília. Assim, Brasília, para mim, tem essa Brasília que a gente vê muito em imagem, para mim, sobre arquitetura, né? Isso é um ponto forte. Assim. Então, as imagens, você está sempre lidando com a questão da arquitetura, com a questão do urbanismo. Na real, a parte que mais, como pessoa, eu poderia dizer que me interessa de Brasília, e que eu amo, assim, eu amo Brasília, nasci aqui, sou brasileiro, é a coisa da superquadra, assim, a ideia dentro da superquadra. Mas a superquadra não só do ponto de vista daquele pensamento dos blocos, da comercial perto, de ter um clube social perto, cara, mas principalmente da quantidade de árvore que tem numa superquadra. Assim, Dos caminhos é a ocupação também num espaço já determinado, pré-definido, e a ocupação, a maneira como as pessoas tentam se arranjar para conviver, para viver nele, né? Para se locomover nele, né? Então, assim como tem, por exemplo, aquela foto que tem na sua foto que tem uma árvore, tem um arame lá amarrando uma placa, né? Ou seja, um jeito de ocupar o espaço. Eu acho que esse caminho é a mesma coisa nesse sentido, sabe? Ali tá, só que a diferença é que aqui foi planejado, completamente planejado, e tem toda essa publicidade de ser de uma cidade modernista, incrível, a ideia de vamos colocar o Brasil no futuro, né? Que era justamente a questão de vamos colocar artificialmente o Brasil no futuro, né? Então, você sai do Brasil colonial, do Brasil escravocrata, e aí, de repente, com essa construção de Brasília, é um símbolo muito claro de que saltamos para o futuro, né? Sem resolver as questões do passado, você dá o salto artificial para o futuro. E aí, esses caminhos, para mim, justamente são, de alguma maneira, a comprovação da falha, né, desse salto, né? Eu gosto de Brasília, eu acho uma cidade linda, mas ela tem questões. Eu acho que e eles exemplificam assim esses caminhos, como existe uma falha nisso, né? Eu acho que através, claro, da demonstração da rebeldia, né, dos pedestres, que eles precisam sobreviver nessa cidade. Como é que eu vou sobreviver? Vou criar o meu próprio caminho. Essa mesmo que está aqui, por exemplo, é isso, né? O Lúcio Costa diz, você tem que vir por aqui, por baixo, e depois subir lá, né? Porque é mais bonito. Mas aí vem o pedestre mesmo, que está todo dia ali no sol de meio-dia, ele fala, não vou fazer esse caminho, esse L, eu vou passar pelo meio, né? Porque é bem mais fácil e mais rápido para chegar ali, né? Tipo, essa é uma espécie de subversão dessa lógica modernista que eu gosto bastante. E tem um lugar muito legal nisso também, que é essa ideia de fresta, né? Esse caminho é uma espécie de fresta, uma espécie de rachadura que as pessoas inventam ou ocupam, né? Em vez de assumir o processo que é dado, não, o projeto que é dado é esse aqui, não. As pessoas acham os buracos para transitar, assim, não é só numa arrogância assim, de alguém que fala, não, você vai ter que andar aqui. Opa, peraí, cara, eu trabalhei 12 horas, eu fui explorado, provavelmente eu fiquei 12 horas em pé, algum patrão maluco, assim, e agora você ainda quer que eu, sacou, multiplique o meu caminho por 2, assim. Exato, né? exato. Então, que é totalmente político, assim, esse trabalho. E eu acho que o altiplano também é um pouco isso, assim, num certo sentido. Não um altiplano, porque não tem uma ideia altiplano, mas essa ocupação que a gente faz. Por exemplo, hoje no altiplano, tem muita gente que deu uma cansada assim, dessa coisa diária, dessa pressão diária, e vai morar lá como uma tentativa de alívio para essa situação, como uma tentativa de estar perto, né, de estar dentro de um lugar em que o tempo é diferente, em que tem ali algum tipo de conforto, que não é esse conforto que a cidade empurra o dia inteiro. Essa imagem que está aí agora, ela se relaciona um pouco com isso que você estava falando, porque o que é isso? Isso aí é um lugar que deveria ser uma parada de ônibus, ou seja, um abrigo, onde a primeira vez que eu fui aí, tinha uma mãe com uma criança esperando o ônibus escolar. Ou seja, o poder público, ou qualquer tipo de poder, sei lá, ele não chegou ali e fez um abrigo minimamente razoável para essa pessoa. Não fez abrigo nenhum, na verdade. Não é nem minimamente razoável. Então, assim, eles criaram esse abrigo
fica ali uma cadeira, e não sei se dá para ver, mas tem um negocinho também de tora ali, de uma árvore e tal, para poder esperar o ônibus, porque o ônibus também não chega na hora exata, né? Agora, se a gente for pensar nesses abrigos da cidade, que a sua imagem anterior tinha uma parada, cara, essa parada ainda é uma parada boa, mas as paradas hoje, as pessoas chegam num lugar que você senta num cano, assim, é tipo chegar para não sentar. Então, assim, você imagina, assim, quem mais precisa de dar uma descansadinha para esperar o transporte é expulso de um banco, cara, sabe? Então, você fica ali, você chega ali, você vai botar a bunda, não tem onde botar a bunda para dar uma descansada naquela meia hora que você vai esperar o ônibus. Então, eu acho que isso são umas coincidências que a gente vai encontrando nos trabalhos, mas não é que é proposital, é por causa do problema social, assim, é por causa do problema da cidade mesmo, do problema de quem propõe, né, como que a gente vai viver, e assim, todas as propostas boas, elas são só para quem tem grana aqui nesse mundo. Né? E eu acho que o Altiplano, assim, eu escolho esse lugar porque ele também tem uma rebeldia, assim, tem uma rebeldia no sentido, cara, cansei, vou tentar de outra forma, tem muita gente pensando em plantar um movimento grande de gente de agrofloresta, um movimento grande de gente que fala, cara, não, vamos tentar se reunir de uma maneira mais comunitária, né? Então, eu diria que esse trabalho, assim, ele também é um olhar um pouco de esperança, assim, um pouco de tentar enxergar possibilidades subjetivamente, não, né? Quando eu comecei a fazer isso, tinha até uma ideia de falar, cara, eu queria fazer igual a Zuleika, assim, um negócio meio documental, sabe? Tipo, fazer uma leitura daquele de imagem. Eu falei, não consigo direito fazer, eu sou muito bom nisso. E aí a coisa vai escorregando para os outros lados que eu vou me encontrando, assim, que eu vou me percebendo, né? Eu faço esses inventários totalmente fictícios, porque isso aí não é um inventário de nada, são coisas que eu vou recolhendo e depois faço uma foto de estúdio, assim, mas tem só uma ilustração subjetiva dessas coisas de convivência, dessas... sei lá, como se fosse uma memória também desses lugares que eu vou levando, né? Tem uma coisa que é massa do Altiplano, que eu acho interessante pensar como ponto de partida, que o Altiplano ele é abraçado por dois rios, né? O Rio Paranoá e o Rio São Bartolomeu. Então é muito poético assim, você pensar que um lugar recebe um abraço dos rios, que o rio geralmente é um lugar de vida, né? Quando o ser humano não estraga tudo, assim. Então ele está ali. A água hoje é uma grande questão, né, para a gente, né? O clima, a água, a natureza, né? Não sei. E eu penso nisso, assim. Eu penso nas minhas memórias. Eu frequento esse lugar há muito tempo, assim. O meu, sei lá, talvez um dos meus grandes amigos das antigas, assim, mais velho da minha idade, é uma pessoa que tem essa chácara há muito tempo. Eu vou há muito tempo para esse lugar, até o ponto de eu também ter um espaço nesse lugar, né? Uma terra, assim. Mas eu acho que é um olhar sobre as nossas questões contemporâneas, assim, não é uma leitura sobre aquele lugar. E eu acho que isso coincide com esse trabalho que o Diego faz e que retrata ali, né? Você não está fazendo mais retrato das pessoas, mas você está fazendo um outro retrato, eu acho. Você sabe que o Robert Frank ele tem uma assistente, tinha uma assistente que agora está lá fazendo vários trabalhos e ela faz um trabalho super legal, assim, de paisagem. E é engraçado, né, ser assistente do Robert Frank e fazer paisagem, assim, né? Ela faz um puta negócio de trabalho. Aí o Robert Frank viu esse trabalho e falou assim: ela faz um retrato da paisagem sem a presença da besta humana. Então, aliás, ele faz retratos da paisagem sem a presença da besta humana, assim. Então, eu acho que por mais que sejam... quer dizer, eu fico pensando que seus trabalhos também têm uma coisa do retrato, o retrato da cidade, né? O que seria a paisagem urbana, mas é sobre isso, assim, como ele é feito, como ele é pensado esteticamente, como ele é bem resolvido, sempre, né? Esses trabalhos são muito bem resolvidos. Cada chapa é muito bem resolvida nela mesma, assim, né? Mas eu acho que é por causa, na minha cabeça, desse pensamento muito sofisticado sobre retrato, assim, né?
É um retrato de Brasília que é comovente, na real. Desculpa, Zuleika, pode falar. Pode falar. O que você Não, queria? acho que é isso, acho que é isso, assim, acho que é sobre a ocupação dessa terra, que é isso, né? Que é a grande questão de quem mora em Brasília é sobre a terra, sobre a ocupação de um lugar que não tinha nada, né? Então, pelo menos, eu acredito que a infância do Dalton, a minha também, era sempre essa ideia de estar ocupando um lugar novo, né? Ocupando um lugar que está sendo construído, que está sendo feito, né? Eu sempre, hoje eu tive que passar ali no Noroeste e eu vi o tanto de prédio que está construindo ali. Eu fiquei lembrando da minha infância. Minha infância era sempre ver prédios construindo, as coisas acontecendo, sendo ocupada, a cidade sendo ocupada. Essa é uma questão, uma problemática muito presente, assim. Então, eu acho que é meio que natural para quem observa a cidade, e isso está, mesmo, por exemplo, no trabalho do Dalton, ou no meu, que é no plano, o do Dalton, que é no altiplano, que é um lugar que está sendo ocupado agora, tem essa questão, né, sobre a presença, a chegada da presença, por exemplo, da presença do ser humano, né, essa parada de ônibus, ela chegou antes do Estado ali, né, ela chegou antes do Estado, e a mesma coisa desse caminho ali, assim, tipo, daqui a pouco provavelmente vão oficializar esse caminho, provavelmente vão passar um concreto ali, vai ser uma calçada, né, mas ela é isso. Não, é muito louco, assim, porque esse desvio aqui, cara, é um desvio mínimo, mas, assim, ele é muito necessário, pensando nas pessoas, sacou? Total, Porque se você fizer esse ângulo de 90, você vai... Eu acho que se eu fizer esse caminho desse ângulo de 90, eu vou ficar me sentindo um robô. Você tá entendendo? Eu não vou me sentir humano. Cara, que porra. Acho que não existe ângulo de 90 graus na natureza, assim. Então, assim, isso é de uma sacação. Essa fotografia é de uma sacação impressionante. Você só vai fazer esse desvio, você só não vai fazer esse desvio se os caras botarem uma barreira. Porque o natural é você fazer o desvio, assim, né? Tipo, sei lá, cara. Teve uma foto emblemática para a gente, no caso, que eu acho que foi a foto do caminho e o Teatro Nacional no fundo, né? Que é um caminho que aponta para o Teatro Nacional, que está, sei lá, 200 anos fechado. A minha segunda casa, e uma casa que você frequentou muito também, está 200 anos fechado. Então, assim, também a gente pode fazer ali uma espécie de pensamento de outras possibilidades dessa fotografia, sabe? Eu acho que isso é que é legal de um trabalho, assim, ele não fica, se você apresentar esse trabalho sozinho, se não for uma sequência, ele também dá conta de te colocar em várias situações, assim, né? Eu acho isso, né? Não, o que eu ia falar é que vocês não têm uma ligação com o fotojornalismo clássico, mas isso é uma documentação da cidade com um perfil jornalístico, né? E, assim, se você olhasse esse material há 40 anos, poderia ser o Gauthieron, fotografando a cidade. O Diego, com certeza, é Gauthieron, Marc Ferrez e tal, porque, inclusive, é feito com os mesmos recursos que eram feitos, né? A gente faz com os mesmos filmes, poderia ainda ter essa viagem, assim, né, de pensar. E essa opção pelo analógico tem esse sentido? Por quê? Não, quer falar primeiro? Posso falar que o meu... Pode falar. Não, para mim, o analógico... Cara, primeiro, assim, o analógico para mim é um resgate do meu amor pela fotografia. Assim, eu trabalhei durante um tempo e esse trabalho tinha resposta comercial, então, assim, fazia parte do meu orçamento o trabalho de fotografia, né? E numa transição assim da fotografia para a fotografia digital, o que eu trabalhei um tempo só com fotografia digital também, ainda comercialmente, cara, eu me perdi um pouquinho. Peraí. Mas eu trabalhei esse tempo, mas o que acontece? Chegou um momento que eu tive que fazer uma escolha na minha vida sobre priorizar determinados trabalhos, e acabou que
eu não consigo fazer uma coisa só, desde sempre eu sou assim. Então, o meu trabalho de criador de luz, ele ocupou um espaço na minha vida, e naquele momento, comercialmente, o trabalho de fotografia estava entrando em conflito, assim, né? A Zuleika deve ter vivido isso também, que essa coisa do analógico em relação ao digital que apareceu, isso mudou de alguma maneira o panorama, o ecossistema comercial da situação. Aí eu não tinha que ficar me debatendo com aquilo, com essa mudança, com essas tretas daquele momento, e falei, cara, vou priorizar agora o meu trabalho de iluminador, porque, enfim, tá rolando. E aí eu fui me afastando assim da fotografia, principalmente a fotografia comercial. Eu nunca deixei de fotografar, porque logo depois eu tive uma galeria, então, por exemplo, eu tinha que fazer os registros da galeria. Ou, eventualmente, alguma pessoa que eu trabalhava, como a Cristina, eu sempre fotografei a Cristina Moura, né? Então, eu sempre estava fazendo alguma fotografia. Isso trouxe um conforto para mim, que era tipo, cara, agora eu só estou fazendo o que eu estou a fim de fazer. Então, isso foi legal, né? Não tinha que fazer todo e qualquer trabalho, porque é necessário ganhar grana para viver. Mas, com o tempo, a fotografia foi ficando cada vez menos presente, assim, no meu dia a dia, né? E essa coisa da galeria, da iluminação ocupando. E aí eu tive um espaço de tempo da minha vida que eu dei um tempo de tudo, não estava fazendo nada. E, cara, para onde eu voltei quando eu queria me ocupar e não ficar totalmente à toa tomando cerveja em bar? Foi para a fotografia. E foi para a fotografia analógica. Assim. Por quê? Porque a fotografia analógica, hoje, tem uma relação de comunidade. Assim, tem uma galera que se reúne a partir dessa ideia da fotografia. E isso eu acho muito confortável, assim, como sociedade. Assim, né? Você ter um grupo que pensa as coisas que você está pensando, move a sua energia a partir de ideias que são comuns, assim. Mas aí logo o meu amor primeiro pela fotografia ele voltou com um grau que eu já não conseguia mais controlar, porque foi aí que eu entendi que o meu afastamento na época da transição para o digital não tinha tanto a ver com o mercado e aquelas, é porque na real eu gostava e gosto de ter o processo analógico diário na minha vida. E o que é esse processo analógico? Para mim, ele é basicamente sobre tempo do processo. Assim. Então, me interessa muito, por exemplo, ir para algum lugar, fazer uma fotografia, ou pensar uma série de fotografias, pegar esses filmes, guardar esses filmes, né, até a possibilidade de mandar esses filmes para um laboratório, e daqui a um tempo esses filmes vão voltar revelados e eu vou encontrar essas imagens que eu já estou distante um pouco delas. Assim. Então, esse processo, primeiro, ele quebra uma ideia que eu, como pessoa, eu tento evitar a todo custo com remédio, que é sobre ansiedade. Assim. E o digital é tipo, velho, te entrega ali, né? Para mim, cara, eu não estou falando para as pessoas, mas para mim é um processo de ansiedade. Assim. Você já fotografa, você já quer ver, você já quer resolver, você já quer, sei lá, editar, entregar. Como é feito o analógico, ele já quebra isso. Então, ele já amortece essa minha questão. Eu fiquei lembrando de uma coisa. O Diego tem feito os retratos que ele tem feito para as revistas, como a Piauí e tal, tem feito com um grande formato, que é uma chapa por vez. Aí você entra no gabinete do Xandão, aí você tem que fotografar o Xandão, aí olha para aquela máquina assim e fala assim, você vai fazer uma foto? Exatamente. O Xandão eu fiz em grande formato, né? Mas normalmente os outros eu faço em médio formato. Porque o grande formato, eu fiz esse com o Xandão, ele demora um pouco, né? E é caro, né? É muito caro. Então eu fiz só 8 chapas.
Mas tem uma coisa que eu gosto, que, cara, isso que o Dalton falou é exatamente no ponto, assim, sobre essa questão da imaginação, assim, sabe? É como assim, eu estou fazendo esses trabalhos já tem muitos anos, né? Já trabalhei com publicidade muito tempo, enfim, fazendo retrato para revistas, aquela coisa, velocidade e tudo mais. Fiz agora, semana passada, uma publicidade, então é digital. Você vê, você precisa alcançar um objetivo e, cara, com técnica você alcança, né? No digital você vai vendo ali tudo certinho, é ótimo, é fácil, é bom e é perfeito, né? Para quem quer fazer publicidade, para quem quer fazer a parada corrida e tudo mais. E funciona e atende para mim no trabalho, nesse trabalho comercial. Agora, o trabalho pessoal, essa coisa da imaginação é uma tentativa de recuperar, porque eu também, quando comecei, ainda era só negativo, né? Ainda não existia digital. Então, uma coisa muito pessoal de recuperar essa questão da imaginação. Isso que o Dato falou é muito isso. Assim, você imagina a imagem que você fez, e aí você manda para o laboratório, e aí você conversa com um laboratorista, que a gente tem um laboratorista aqui em Brasília que é fenomenal, que é o Daniel, que é um cara que, enfim, tá com a gente, revela as coisas do Dalton, as minhas coisas, e é um cara nerd do laboratório. Eu acho que ele é hoje o melhor laboratorista em atividade no Brasil. Eu acho que ele é incrível, assim, estudioso. E aí a gente conversa e a gente vai, sabe, uma coisa muito específica e muito íntima, muito pessoal. E que me satisfaz, entendeu? A gente vai ficando velho, a gente vai ficando com as manias. E isso é uma coisa que me satisfaz. Conversar com o Daniel sobre o químico que ele está usando. Isso não vai estar no trabalho final, isso não vai estar no meu livro, provavelmente. Sei lá, não vai estar com quem... Quando a pessoa olhar, não vai saber disso. Mas eu tenho felicidade em fazer isso. E eu acho que isso é importante, assim, né? Eu acho que a gente tem que achar nossos caminhos que deixam a gente feliz. O fazer, né, da fotografia que deixa a gente feliz, mesmo que seja só pra gente, ou para sentar numa mesa lá no Alfinete, quando a gente sentava, o Zuleika e Dalton, a gente tomava uma e conversava sobre isso, né? E é bom. Então, assim, você imagina, aí você manda para o laboratório, aí a imagem volta, e ela nunca vem do jeito que você imaginou, porque tem uma questão da química, tem uma questão do filme, tem não sei o quê. Às vezes ela vem melhor, às vezes ela vem pior, às vezes, mas tem essa coisa também de lidar com a frustração ou com uma surpresa do que a imagem, de como a imagem surge. A ideia da imagem surgir numa folha de negativo me faz muito bem. Então, por exemplo, quando eu vou fazer essas fotos, tipo, do Xandão, a Carmen Lúcia, que o Dalton também estava comigo nessa aí, você vai fazendo na loucura, porque eles te dão, sei lá, 10 minutos para fazer. Então, assim, meio que mede a luz ali, mas você nunca sabe se vai dar certo, se a Carmen Lúcia vai piscar no filme, se não vai piscar e tudo mais, sabe? Então tem uma certa... um risco, uma aventura que... Cara, depois de muitos anos fazendo, é legal. É o que me faz. É como, tipo, saltar de paraquedas, assim. Tem gente que gosta de saltar de paraquedas. Quem fala isso é o G Ortoff. Tem gente que gosta de saltar de paraquedas, tem gente que gosta de fazer, sei lá, rally. O G falou uma vez que gosta de desmontar a exposição um dia antes, por exemplo, da abertura. Eu gosto de fazer essas fotos nessa loucura de fotografar lá 5 minutos que a autoridade lá te dá. Você não faz um backup, não fotografa um digital. Eu fotografo em digital, mas ela é sempre assim, a última... Primeiro eu faço em filme, depois eu faço em digital para garantir, mas a do Xandão eu não consegui nem fazer em digital. Do Xandão eu fiz só em filmes. Foram 8 chapas e 3 filmes 120, médio formato. O quarto filme que eu comecei a fotografar, eu acho que eu estava tão nervoso e corrido, que no meio do filme a câmera abriu, o rolo caiu, assim, foi desenrolando até o pé do Alexandre de Moraes, assim. Ele olhou e falou, eu acho que esse aí não vai dar certo. Eu falei, né, esse aqui já foi. Estava nervosão, não consegui colocar direito, era muita coisa. E não dava tempo de fotografar em digital. Então, assim, mas tem uma coisa de uma aventurinha que eu acho que é importante pessoalmente, entendeu? Eu não fico falando, isso aqui é digital, esse retrato é digital, é analógico, porque ele é... Não, eu fiz porque é bom para mim primeiro, entendeu? Eu gosto como fotógrafo. E Diego, assim, também tem uma coisa interessante, 2 coisas que eu queria só te interromper rapidinho aí. Uma coisa assim, que a imagem final não importa se ela é digital ou se ela é... A imagem final é a imagem final. Não interessa de onde se ela veio de um iPhone ou se ela veio de uma Hasselblad 100 megapixels. Isso não é a questão mais, né? Eu acho, pelo menos. Mas tem uma coisa também que eu acho bem massa, assim, no rolê que o Diego tá... Desculpa te interromper.
mas que ele está fazendo e que aí eu pude acompanhar um pouco, que é o fato de algumas revistas ou de alguns lugares que o convidam para fazer falarem assim, não, a gente queria que fosse analógico. Né? Eu queria que, sei lá, de repente é legal você falar um pouco sobre isso, porque isso, para mim, cara, é um acontecimento absolutamente maravilhoso, assim, alguém entender que existe uma estética, que eu acho, por exemplo, as fotos que o Diego faz, se você colocá-las lado a lado com fotos digitais, eu não sei se a gente vai ter uma clareza, tipo aquele teste cego de vinho, assim, que você... Entendeu? Porque são tão boas que quem é quem aí, né? Eu não sei se é sobre isso, assim, que você enxerga ali pode ter um lugar, eu entendo assim, a diferença do digital, eu posso falar várias coisas sobre isso, mas eu acho que em última instância não é sobre isso, assim, mas ao mesmo tempo é muito interessante que algumas publicações inclusive que não são hipsters, que são publicações, né, de um mundo convencional, eles falam assim, cara, eu entendi, para mim seria como se eles falassem assim, eu entendi esse negócio que você está fazendo aí, analógico, faz para mim assim, né, fala um pouco disso aí, porque eu acho isso muito curioso, cara. Eu acho que é engraçado, porque tem uma coisa de... a gente tem que ir colocando na revista. Por exemplo, a Piauí, eu comecei sempre com digital, sempre fotografando digital, porque eles queriam no dia seguinte. Mas com a presença do Daniel aqui, que consegue te entregar no dia seguinte, 2 dias depois, quando você coloca uma pressão ali para ele entregar, mudou a coisa. E aí eu apresentei isso para a Piauí e falei, olha, eu posso fazer agora em filme. E em filme, enfim... Aí a revista falou, uai, faz lá, tenta lá. Era assim, sempre assim. Tá bom. Só que no final das contas, as fotos selecionadas sempre eram do filme, né? Da Carmen Lúcia, agora do, como é que chama? Das Relações Exteriores, o Amorim, né? Então tem essa coisa, assim. E aí, então, eu comecei, o meu comportamento durante a fotografia, durante a sessão, começou a mudar. Eu começo primeiro com o analógico, eu faço primeiro as primeiras poses mais sérias e para garantir com o analógico, e no final eu falo, peraí, só um pouquinho, deixa eu fazer aqui com o digital para garantir. Então, assim, existe uma certa... O que me conforta é que só tem 10 poses o filme, às vezes eu fotografo 2 filmes, então são 20. E aí eu mando essas 20 fotos ou 15 fotos para a revista, e a revista fala, então, é isso. Porque com o digital tem essa cobrança do tem que ser a foto perfeita, o retrato perfeito, né? Que é uma coisa do Instagram agora, né? A imagem perfeita, a imagem lacradora, a imagem que não tem nenhum erro, que não tem nenhuma ponta solta, que não tem nada desamarrado. E, cara, isso me dá um pouco de agonia, essa imagem, né? Então, o analógico, e nessa correria, me traz isso, a imagem que é imperfeita, que tem uma sujeira, que sobrou alguma coisa, que entrou alguma coisa que não deveria, que tremeu aqui, que estourou. Tem isso, que é do descontrole, que é uma coisa do descontrole, que eu gosto, entendeu? E aí, entregar isso para a revista, eu acho que, enfim, eles têm curtido, têm gostado. É um trabalho de convencimento também, não é tão fácil assim, mas é um trabalho de convencimento, e principalmente tá rolando por causa do prazo, porque eu já aviso pro Daniel, amanhã vou ter uma foto, vou passar aí no seu estúdio, no dia seguinte você me entrega, que eu vou escanear ele, beleza. E aí eu consigo entregar no mesmo tempo que eu entrego o digital. E aí, normalmente, o que está acontecendo é que a revista tem escolhido o analógico. Eu não sei exatamente por quê, mas tem escolhido, entende? Eu não sei se enfim, tem uma questão diferente, eu não sei, eles têm gostado mais. Então, agora eles estão pedindo mais. A Piauí vem pedindo, o Le Monde, na verdade, pediu só para fazer em analógico, mas isso aí é uma política da revista mesmo. Eles falam, do M Magazine, ele falou, a gente quer em analógico. Não sei se eles me procuraram justamente porque eu fotografo em analógico, então eles queriam em analógico, que foi o Xandão. O Le Monde, você fez quem para o Le Monde? O Alexandre de Moraes. Na verdade, foi para o M Magazine, que é do Le Monde, né? Eles pediram. Eu até falei, eu posso fazer um backupzinho de digital? A mulher falou, não perca tempo com isso, faça só analógico. Eu falei, beleza. Muito legal, né? Esse acontecimento. Muito bom. Não, que é o contrário sempre que a gente pensa, né? Resolve aí, garante o rolê e aí se diverte depois, né? Mas eu acho que tem, assim, algumas pessoas encontram uma relação
com essas imagens, que eu não sei quais são, cada um tem a sua relação com isso. Talvez seja, eu acho hoje até que esse negócio do tempo, sabe, da correria, eu acho que o analógico, ele também bate de frente com esse negócio de você ficar, cara, encostando todo mundo na parede para entregar amanhã a parada, para entregar hoje à noite, para entregar, sabe? Isso é uma espécie de rebeldia, assim. Falar, mano, você agora vai ter que esperar. Imagina se falar para uma galera que você tem que esperar, a galera lá do dinheiro, da produção, do empreendedor. Não, brother, você vai ter que esperar essa imagem. Então, eu acho que eu fico imaginando, quero crer que é isso, que algumas pessoas estão fazendo essa opção de falar, velho, você não vai de carro, você vai de bicicleta, né? O analógico para mim é isso, assim, você não vai de carro, você vai de bicicleta, só que você vai viver bem, você vai cuidar da sua saúde, você vai respirar, você vai sentir o vento na sua cara. Então eu faria essa analogia assim. Adia um pouco a decisão, a pessoa fala, você dá um poder maior ao fotógrafo, né? Que antes esse poder foi um pouco quebrado com o digital, né? Não, eu acho assim que quando você tem poder e quem enquadra, estava até vendo um dia desse um doc do João Moreira Salles, que ele fala assim, ó, quem está filmando tem um poder, né? Se você abaixa a câmera um pouco, se você enquadra de determinada maneira, você está sugerindo uma situação diferente ou não, e você tem um poder, mesmo que a outra pessoa seja mais poderosa que você, né? Ele fez aquele entreatos, por exemplo, do Lula. Então, ele pode pintar o Lula um pouco do jeito que ele quiser, né? E eu não estou falando só de questões físicas, estou falando assim, de uma questão técnica, assim, né? De enquadramento, de postura da câmera, de pós-produção, essas coisas. Eu acho que poder é uma coisa que você tem que ter cuidado com isso. Você não pode usar o poder pelo poder, né? O poder é uma parada que você tem que saber usar, assim, né? Em todas as instâncias, né? Agora, o que eu estou dizendo é assim, que quando você, pelo menos na minha experiência, hoje é difícil você fotografar alguém, você fazer um retrato, e não é que é difícil, mas assim, a pessoa tem uma ideia do que ela é e quer ser mostrada daquela maneira. Esse é o embate, assim, o analógico, aí é isso que eu estou colocando, assim, o analógico te protege um pouco, não é que ele adia, Zuleika, é que ele, depois de feito, você não volta atrás. Então, vai ser aquilo ou não vai ser. O digital, você vê na hora, então você pode ficar tentando chegar naquele lugar que o retratado às vezes deseja, mas assim, a pessoa para falar sobre isso é o Diego, não sou eu, não. Não, eu concordo completamente, assim, eu estava até fazendo o meu mestrado ia ser sobre isso, justamente sobre isso, que era fotografar, fazer a segunda parte desse projeto dos caminhos, era fotografar os pedestres, e não deu certo, cara, eu fiz algumas imagens, não gostei muito, assim, e parei. Era muito difícil, cara, porque eu tenho sentido muita dificuldade, eu entendo por quê, mas as pessoas, elas estão, por causa do celular, enfim, fazendo selfies e fazendo... E agora elas têm poder sobre a imagem delas, a construção da imagem delas. Então, elas sabem exatamente qual que é o melhor ângulo, né? Um queixo mais para baixo, mais para cima, o perfil. Elas têm domínio da construção da própria imagem. Tá massa, ótimo. Então, quando chega uma outra pessoa pedindo, que você não conhece, falando, deixa eu fazer a tua imagem, a pessoa fala, ué, por quê? Se eu faço a minha imagem muito melhor que qualquer pessoa, né? E aí no digital você ainda tem essa coisa, não, vou te mostrando, e aí, beleza, é uma construção ali, você vai junto e tudo mais. O analógico tem uma coisa dessa dança no escuro, né? Os dois estão ali, só que ninguém está vendo o que está acontecendo. E esse não ver, eu acho que tem isso pode ser interessante, entendeu? E não tem a ver, eu acho que com o seu poder sobre o outro, que eu acho que existiu muito, teve muito fotógrafo sacana que fez isso, sacanagem mesmo, né, tipo, fazia fotos horrorosas das pessoas e dane-se e tal, não sei o quê. Eu tô lendo até a biografia do Richard Avedon, ele fez algumas coisas, ele é bem legal, mas ele fez algumas coisas também palhas, assim, ele fotografou uma galera e o retrato a galera detestava e ele passava por cima porque era isso, era o jeito que ele estava vendo. Beleza.
Eu acho que tem mais a ver sobre essa questão de criar no escuro, sem ver o que está acontecendo. Então, é essa coisa que o Dalton falou, que os dois imaginam a imagem sendo feita, né? Como eu quero parecer, como eu quero ser fotografada por ele, como ele quer me fotografar, como ele quer que as pessoas vejam eu sendo fotografada por ele, como, sabe? Todas essas variantes ali, num filme analógico, é interessante, que eu acho, porque você não tem essas respostas imediatamente. Então fica todo mundo meio que no escuro. Isso eu acho massa. No digital você resolve, você satisfaz isso imediatamente. Então, boa noite, obrigado, meninos Dalton e Diego, pelo trabalho lindo de vocês, pela conversa ótima. Uma Brasília diferente dos cartões postais, né? Dessa Brasília que as pessoas têm no imaginário, né? Vocês contam uma história de uma Brasília que está fora desse imaginário esplanada, né? Luz Coster, Niemeyer. E, ao mesmo tempo, tem tudo isso, né? Mas muito bom, muito obrigada. O festival agradece vocês, o Foto BSB. Obrigada. Obrigado a vocês. Massa, obrigado, gente. Valeu, Zuleika, valeu, Diego. Pô, Valeu, prazer Dalton, total estar aqui. Obrigado mais. Diego, fã, Zuleika, sou fã. É isso.